Para iniciar, então, a nossa reunião, eu desejo boa noite para todos, espero que todos estejam bem. Eu vou iniciar, então, com um texto do livro Cartas do Coração, de Emmanuel, né, por Chico Xavier. Eu encontrei essa mensagem hoje, achei tão bonita. Na romagem do mundo. Na romagem do mundo, não te algemes a ilusão. Tudo na vida se renova. A erva de hoje, amanhã será tronco robusto. A juventude dirige-se para a madureza. Certamente, ninguém conseguirá viver sem alegria entre o pessimismo e a indecisão. Faze do bem o tema central da própria vida, nem desespero, nem violência. Auxilia e passa adiante, plantando a fraternidade que ilumina e consola. E, sem prender os outros nas telas da própria dominação, a fim de que outros te não prendam nos círculos acanhados do egoísmo que lhes é próprio, seguirás para frente, ao encontro do amor divino, em cuja grandeza brilha a luz da felicidade imortal. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a Maria Santíssima, a todos os amigos espirituais, diretores desse trabalho, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, por esses momentos que sempre que a casa, né, Bezerra de Menezes nos propicia para o nosso aprendizado, para que o nosso coração vá se sensibilizando no bem. Então, é sempre com muita gratidão que nós iniciamos a nossa reunião. E sempre pedindo, né? Sempre pedindo pelos nossos lares, onde nós estamos, pela nossa casa querida lá, aberta naturalmente, cheia de ouvintes, porque os espíritos assim dizem, né? São levados até lá. Nós pedimos por toda a comunidade do Andaraí, pela comunidade dessa cidade tão com tantos problemas no nosso país, no nosso planeta. Então, nós estamos muito felizes sempre de estarmos aqui, corações entrelaçados, para mais um momento de paz, de alegria e de aprendizado. E nesse momento, de hoje, nós estamos aqui com o nosso Rubens Almeida, que já é um contratado, né, Rubens? Já é o nosso contratado de muito tempo. Ele sempre vem, graças a Deus, e sempre tem um estudo muito bacana. Ele topou falar para a gente daquele capítulo 7, né, do Evangelho, o item: aquele que se eleva será rebaixado. Então, eu passo a palavra ao nosso querido Rubens, que dispensa a apresentação, um historiador, um professor, um grande trabalhador da área espírita. Nós trabalhamos juntos, fazemos parte de um projeto da memória. Tenho muita honra de fazer parte desse projeto com ele. E ele está aqui com a gente para falar sobre aquele que se eleva será rebaixado. Obrigada, Rubens. Obrigado a você, querida, pelo convite. É sempre uma grande alegria estar aqui trabalhando na Casa de Bezerra de Menezes. E mais honra toda minha trabalhar ao seu lado. Você é maravilhosa, né? Absolutamente competente na área, e cada vez mais eu aprendo na área de ações estratégicas, com o nosso trabalho na memória espírita. Acompanhem, deem uma olhadinha, façam uma visita lá. Jurema deixou a nossa sala de memória absolutamente maravilhosa, tá? Então, viemos falar. Antes de mais nada, quero até pedir permissão a vocês para que toda a nossa energia de hoje, todo o nosso amor, todo o nosso bom pensamento seja levada para a nossa querida Thelma Cerqueira,
que está num momento tão delicado, tão difícil, que todos nós vamos ter que passar um dia, mas que console, Deus possa estar consolando, o nosso Mestre Jesus, consolando o coração dessa querida amiga, né, Jurema? É isso mesmo. Então, vamos falar, como o Jurema falou, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, um trechinho, alguns itens que vai falar sobre a questão de aquele que será elevado, né, que se vir, se julgar elevado, será rebaixado. E é interessante que esse capítulo é sobre uma parte das bem-aventuranças, que são os pobres de espírito. E quando se fala em pobre de espírito, quando vamos estudar a questão do pobre de espírito, nós vamos ver que basicamente é o humilde, é aquele que busca aprendizado, é aquele que compreende a sua condição inferior, não no sentido material, não no sentido social, mas a sua inferioridade espiritual, que está aberto ao aprendizado e está aberto a ouvir todas as bem-aventuranças e tudo o que Jesus nos trouxe. Por isso são os primeiros citados. Bem-aventurados os pobres de espírito. E quando chegamos a este trecho, onde vamos ver a questão do que se eleva a ser rebaixado, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec selecionando Mateus 18, Mateus 20 e Lucas 14, que basicamente vai falar da questão da humildade. O interessante é que Jesus vai falar da questão da humildade em vários tons, em várias circunstâncias, com prismas diferentes, o que é muito interessante para o nosso entendimento, porque a ideia de humildade, por muitas vezes, ela nos leva à ideia de ser um antagonismo, uma diferença completa do orgulho, o que não é exatamente uma verdade, porque o que é exatamente o inverso do orgulho, a outra ponta do orgulho, se fizéssemos uma linha, é a subserviência, né? A humildade é a ideia do caminho do meio, equilíbrio entre não ser esse arrogante, esse orgulhoso, mas não se permitir também ser esse subserviente. Jesus aqui vai nos ensinar, principalmente, que nós temos que servir. E para servir, nós temos que ser muito harmonizados, muito equilibrados espiritualmente, de pensamento, de todas as condições para que nós possamos ser úteis. Então, a partir do capítulo 18 de Mateus, é muito interessante até entendermos a circunstância para vermos o tom que Jesus dá para essa questão. Nós estamos nesse momento, esse é o quarto discurso de Jesus, o discurso da comunidade do reino. Tá? Jesus faz vários discursos, principalmente divididos no Evangelho de Mateus. Os quatro mais importantes nós conhecemos: Sermão do Monte, Sermão do Cenáculo, Sermão dos Ais e Sermão Profético. Mas tem vários outros discursos entre estes. Este é o quarto. E é interessante porque Jesus, neste momento, ele está tendo reação à oposição que os líderes do templo fizeram a ele. Né? E nesse momento, Jesus tinha se afastado ali da Judéia e ele está retornando para Cafarnaum. E nós vamos encontrar Jesus provavelmente na casa de Pedro. Né? E pouquinho antes disso, Jesus já tinha dito que João era o menor no reino dos céus. Ora, se João, o grande João, era o menor no reino dos céus, quem seriam esses grandes no reino dos céus? É? E é importante quando nós entendemos porque os apóstolos têm essa preocupação, porque eles acreditavam muito nessa manifestação material ainda desse reino. Eles ainda não tinham muita visão de que esse reino, de alguma forma, seria da libertação da condição que eles estavam naquele momento de servidão ao Império Romano. Né? Eles ainda tinham a ideia de status e hierarquia material. Eles seguiam também, ouviam João, mas tinham essa preocupação. Então, eles vão perguntar. Eles estão na casa de Pedro, Jesus está ali dentro e vão ter essa preocupação. E eles vão perguntar a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Né? E Jesus pega uma criança e coloca no meio deles. E vai dizer a todos eles: eu asseguro que, a não ser que vocês se convirtam e se tornem como essa criança, jamais entrarão no reino dos céus. Né? Porque o que faz a humildade dessa criança ser o maior no reino dos céus. Né? E Jesus também vai dizer que quem recebe a criança
em nome dele, também está recebendo a Jesus. Mais ainda, quem cair, fizer cair no pecado, e desses pequenininhos que creem em Jesus, e Jesus vai falar, citar de uma forma muito forte, ele vai dizer: melhor seria se amarrar a uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Jesus dá um tom muito forte para esse ensinamento, e nesse período, Jesus está muito preocupado em disciplinar os seus discípulos, porque está se encaminhando o final da sua missão. Esse momento é o iniciozinho, pouco tempo antes dele entrar em Jerusalém, montado na jumenta, e sendo a última semana, a semana da Páscoa. Para entendermos o que Jesus quer dizer aqui, é importante entendermos o que era criança naquela época, né? Criança naquela época era, vamos, se fizéssemos uma escala, temos o homem, a mulher e a criança. A criança não tinha direitos específicos escritos com relação a ela, porque crianças eram consideradas bênçãos de Deus, bênçãos divinas. Era muito importante a questão da hereditariedade, ter uma prole grande. Tá? Por quê? Tanto pela questão da mão de obra, ser principalmente os meninos, para a posse da herança dos pais, mas também a ideia do cuidado com o futuro dos pais. Nós vamos lembrar que um dos mandamentos é honrar seu pai e sua mãe, no sentido de que esse amor se perpetue, esse futuro seja garantido. E esse futuro é no sentido do aprendizado da lei de Deus. Por isso é o quinto mandamento, logo após o mandamento em que diz que no sábado, o povo tem que estar sem trabalhar para lembrar de Deus, né? E assim avançar com o conhecimento de geração a geração. E essas crianças eram vistas como necessitados. Crianças eram vistas como aqueles que tinham dependência, eram dependentes com humildade. Necessitados no sentido de alguém tem que tomar conta. A criança não era vista como alguém que pudesse fazer algo a respeito de qualquer coisa. Elas tinham que ser cuidadas. E Jesus está colocando justamente isso, essa humildade dependente. Por quê? Quando Jesus diz que eles tinham que se converter e se tornar como essa criança, Jesus, nesse momento, não está falando de conversão, como Paulo disse posteriormente, conversão à filosofia cristã, conversão ao evangelho. Jesus está dizendo aqui da conversão do pensamento daqueles discípulos. Porque, como eu disse anteriormente, ainda pensavam de forma material, de forma hierárquica, o maior ou o menor, o que tem mais poder ou o que não. Ainda viam a ideia do reino dos céus como algo material. Então, Jesus coloca essa ideia de conversão como essas crianças. Por quê? A criança tem essa humildade dependente. Essa criança sabe que ela precisa de alguém ou de algo para estar sã, estar cuidada, enfim, está totalmente protegida. E essa é a ideia do Evangelho de Jesus, como Paulo se cita muitas vezes, da nossa humildade, nós sermos esses que somos dependentes da fé em Cristo. Estes que se convertem pela fé no Cristo e a partir dessa fé são justificados, né? E a partir dessa justificação, nós somos absolutamente dependentes. E é questão de identificação com Jesus. Porque vai dizer: se fizer cair no pecado estes que creem em mim, quer dizer, estes que me identificam, estes que sabem quem sou eu, aí ele vai dizer aquela frase forte no final, né? Que amarre a pedra de moinho e se afogue nas profundezas do mar. Porque Jesus aqui ainda está falando, porque vocês ainda estão presos à matéria. Vocês estão ainda precisando converter o pensamento para o espírito, né? Desviar a ideia de desviar os que creem em Jesus. Desviar a ideia de uma comunidade que está se formando, né? Quando Jesus fala de uma criança, ele está colocando ali todos que creem nele. Quer dizer, para Jesus, nós somos essas crianças, nós somos esses que têm essa dependência humilde ou humilde dependência de ter fé na sua missão, ter fé no que ele nos deixou. Para os cristãos de outras designações, a questão da fé na crucificação, fé na ressuscitação. Para nós, espíritas, ter fé
no ensinamento, fé nos seus exemplos, fé no que ele nos promete como um consolador prometido e principalmente de que vai haver transformação do mundo através do nosso trabalho, através de levarmos o evangelho a todos os cantos, a todos os lugares da terra, como ele vai dizer no sermão profético. Tudo vai se acabar, ele não fala em acabar o mundo, mas acabar essa transição quando todo o evangelho estiver na terra. E assim, essa primeira passagem que Kardec coloca nesse item vai tratar exclusivamente dessa ideia da humildade dependente. Sermos como essas crianças. Qual é o nosso maior direito, qual a nossa maior condição como espíritos em situação tão frágil no mundo de provas e expiações? Ter Jesus como modelo e ter a humildade dependente de entender que, se seguirmos com Jesus, seguirmos seu modelo, seguirmos sua palavra, sua mensagem, nós vamos nos identificar com ele e vamos ser estes que vão ser vistos como o que tem condição de estar no reino dos céus. Não como maior, porque não importa a ideia de maior, né? Nós não temos a capacidade ainda de entender essa circunstância de ser o maior no reino dos céus. Pelos escritos, pelo que Jesus diz, como eu coloquei no início, se João é o menor no reino dos céus, imagine como nós pudermos chegar a adentrar o reino dos céus, a nossa condição espiritual como deve estar. É importante ter essa ideia, essa concepção de que o reino dos céus é algo plausível, factível para todos nós. Jesus deixa muito claro que nós podemos alcançar, está dentro dos nossos corações. Eu sempre brinco que o reino dos céus não tem CEP, ele está onde nosso coração está, e a nossa busca para alcançá-lo vai passar por essa questão da humildade. No segundo item, Kardec vai colocar Mateus 20, que ele vai colocar outra visão de humildade. E aqui, além da visão da humildade, ele vai colocar também a ideia do senso de servir. Não de servidão, mas de servir, né? Vamos lembrar, temos orgulho numa ponta e a servidão na outra, não e a servidão, subserviência na outra, não humildade. A humildade está no meio, centro, equilíbrio. E dentro desse equilíbrio, nós vamos estar preparados para servir, como Jesus fez. Jesus não veio, ele diz, não vim para ser servido, vim para servir. Ele se faz de uma forma que serve a todos. Lembrando mais uma vez Paulo de Tarso, me fiz como todos para resgatar alguns, serviu o tempo todo conforme cada um precisava. E Jesus vai mostrar isso nesse capítulo. Porque ele está indo para Jerusalém, ele estava em Cafarnaum, ele vai descer para Jerusalém, né? Uma linha, ele vai no capítulo 19, acontece algumas coisas no caminho, e agora ele está chegando em Jerusalém, como eu coloquei para vocês, para passar a sua última semana. E no capítulo 20, nós vamos ter, entre outros ah, versos, outras passagens, a ideia. Continua Jesus falando de humildade, mas aqui ele avança para a humildade e servir. E é muito interessante porque é o pedido de uma mãe, né? O verso vai dizer o seguinte: os versos vão dizer o seguinte. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu. Tá? Os filhos de Zebedeu são Tiago e João. Tá? Tiago maior e João. Com seus filhos e mostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu: declara que teu reino, que no teu reino, estes meus dois filhos se assentarão à sua direita e à sua esquerda. E Jesus vai olhar para ela e vai dizer, né? Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles vão responder: podemos. Né? E Jesus vai continuar: vocês certamente vão beber, mas o que se assentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àquele para quem foram preparados por meu Pai. Né? Olha que interessante, até esse ponto aqui. Né? Jesus está dizendo de forma muito clara: esse lugar, essa condição, não sou eu que dou, é o Pai que está no céu. E nós vemos uma mulher pedindo, por mais que seja aquela condição de mãe, aquela condição de quem quer o melhor para os filhos, mas sendo orgulhosa.
não estando dentro do equilíbrio da humildade, porque ela quer para os seus filhos o melhor lugar a ser situado quando o reino chegar ao lado direito e ao lado esquerdo de Cristo. E é interessante nós pensarmos nesse momento desse pedido que provavelmente essa mulher ouviu Jesus. E aí entra aquela questão que é muito importante. Às vezes nós temos a ideia que esses apóstolos, esses futuros apóstolos, né, até agora eles são ainda discípulos, entendiam Jesus. Não, eles não entendiam Jesus. Eles passam a entender a missão deles depois de Jesus ressurreto. Depois de Jesus, já no finalzinho do período que da ressurreição, e lá no último capítulo de Mateus é que notoriamente, notadamente, eles entendem a missão dele e mesmo assim ainda passa um tempinho até que finalmente, com a perseguição dos judeus a eles, eles vão compreender que a missão deles não era circunscrita até ali. Porque no início, nenhum deles sai da Judéia, sai da terra prometida. Só quando são expulsos ou são perseguidos que eles vão começar a levar a boa nova para todo mundo conhecido, e aí sim eles definitivamente cumprem a missão deles. Porque Jesus faz uma pergunta muito simples. Primeiro, ele afirma: vocês não sabem o que estão pedindo, vocês não compreendem. E vai perguntar: vocês vão beber do meu cálice? Quando ele diz podemos, eles respondem de forma correta, mas sem saber que eles estavam respondendo de forma correta. Porque Jesus vai responder: vocês vão beber sim, mas não é o que eles estão pensando exatamente. Quando eles dizem podemos, eles estão pensando na questão daquele momento de estar ali com Cristo. Mas esse cálice que Jesus está falando foi o do seu martírio, do seu sofrimento, desse seu julgamento, da sua tortura e da sua morte. O que vai acontecer com todos dois? Por isso Jesus vai dizer: vocês vão beber sim, mas não é exatamente como vocês estão pensando. Né? E a ideia muito, muito interessante de Jesus se colocar como eles, para ensinar essa mãe o sentido da humildade. Ele não sabe quem vai ficar do lado esquerdo ou direito dele, porque isso é questão do Pai. Todas as nossas circunstâncias, tudo que nós fazemos, tudo que estes homens, esses espíritos maravilhosos que Deus nos concedeu a graça de passar por nós, auxiliarem a Jesus, eles não sabiam, porque é o Pai, nosso Criador, que sabe quem vai estar à esquerda ou à direita de quem quer que seja. É o Pai que sabe, como Jesus vai dizer, quantos fios de cabelo nós temos. Deus é muito grande para simplesmente acharmos que nós podemos escolher a nossa esquerda ou a nossa direita, sem a permissão dele. E Jesus deixa muito claro isso para essa mãe. Né? Aquela ideia da possessão, do amor que nós não compreendemos ainda, do amor de Jesus, do amor cristão. O nosso amor ainda é condicionado ao pronome possessivo, meus filhos. Né? E Jesus mostra a ela: não são seus filhos, somos irmãos. Lembremos que o que Jesus diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que obedecem ao Pai. Aqueles que sabem, entendem que é o Pai que define qual nossa posição, seja em qual lugar for. E Kardec, ele não vai avançar nesse trecho da passagem, mas vou trazer aqui para vocês, porque é muito importante esse complemento no sentido do servir, porque no verso 24 Jesus vai continuar, a história vai continuar. E vai acontecer que os outros apóstolos, eles ficam indignados, porque querem ficar num lugar melhor, né? Ainda tem aquela relação de hierarquia, quem é o maior, quem é o menor, e Jesus vai dizer: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Muita atenção a esse trechinho. Jesus deixa muito claro: quer ser o primeiro? Sirva. Quer ser importante? Sirva. Quer ser o primeiro? Seja escravo. Retornemos a Paulo. Paulo fala de sermos escravos da lei de Deus, sairmos da escravidão
do corpo para ir para a escravidão da lei divina, da graça divina. Tá? E a escravidão no sentido, não no sentido que nós conhecemos, mas a escravidão no sentido de nos doar ao máximo, sermos absolutamente dependentes dessa condição. E aí retornamos às crianças, da humildade dependente das crianças. Jesus está dizendo: quer ser o primeiro, seja um escravo dessa lei, seja humilde, sirva o maior, mais possível. Tá? E ele vai dizer, deixar bem claro: não vim servir, não vim ser servido, eu vim servir, né? E dar a vida em resgate de muitos. E é muito interessante essa questão, resgate de muitos. Jesus não diz resgate de todos. Isso é outra questão. É muito interessante, Mateus colocar essa diferenciação, né? Porque o que Jesus traz, né, no seu evangelho ainda não é para todos. É interessante nós pensarmos nisso, no sentido que temos a ideia que o Evangelho é para todos, o reino de céu é para todos, tudo está aberto, franqueado para todos, né? Mas nós vamos ver aqui em Jesus colocando isso. Nós vamos ter o exemplo de Jesus na cruz, quando ele diz que um vai para o reino dos céus, mas não diz que o outro vai. Temos exemplos em Paulo, quando ele fala: vocês que estão na fé, que são esses servos de Cristo, vão ser adotados por Deus, como filhos de Deus, os que creem. E aí entra a questão muito importante. Para termos o acesso ao reino de Deus, temos que crer em Jesus. Temos que crer na Boa Nova, né? Temos que acreditar, temos que reconhecer a Cristo, né? Como Paulo vai dizer no capítulo 13, ele vai dizer: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne, né? Veja como é interessante Paulo trazer. Revistam-se de Jesus, identifiquem Jesus, identifiquem-se com Jesus. Esqueçam as questões da matéria, as vontades da carne, como essa mãe fez. Essa mãe queria, pela vontade ainda da matéria, a honra maior para os seus. Ela não identifica Jesus, ela não está revestida de Jesus. Ela está muito presa à matéria. Então, quando Jesus nos diz para sermos servos, e se quisermos realmente ser o primeiro para sermos escravos, é este grande entendimento da importância de servir, da humildade e de servir. Para muitos, Paulo, como eu coloquei antes, Paulo, ele diz: me fiz por todos para resgatar alguns, né? Ainda não temos essa capacidade, vamos conseguir, né? O reino a transformação vai ser quando o evangelho chegar a todos, mas todos têm que aceitar entrar no reino dos céus. Todos nós temos que querer entrar no reino dos céus, né? Vamos lembrar, Jesus, quando fala com o jovem rico, o que que ele diz? Vende tudo e vem comigo. O jovem falou: não, agora não dá. Jesus falou para ele: não, você tem que ir porque é obrigatório. Não, Jesus deixou na condição dele. Se naquele momento ele não consegue, ele vai trabalhar mais sua espiritualidade, vai trabalhar mais na sua jornada, vai ter todos os percalços que o apego à matéria vai lhe causar, até o momento que ele vai ter consciência que o caminho para o reino dos céus é diferente do que ele percebe. E quando nós vamos ver essa questão de grande, né, o grande no reino é um servo, o grande no mundo é uma autoridade. Por isso Jesus faz essa colocação, né, quando ele vai dizer que os que trabalham, os que são governantes, é que mandam, né? Eles dominam. Por quê? Eles dominam o mundo, eles são autoridades no mundo. Para o reino, nós temos que ser servos, né? E este reino é para todos os que creem. Melhor exemplo, como eu coloquei, são os dois ao lado de Jesus na cruz. Um acreditou e o outro não. Esse que acreditou foi ao reino dos céus e o outro ainda, né? Espero que já pelo tempo já tenha entendido e se regenerado e alcançado o reino dos céus. E na terceira e última passagem, nós vamos estar em Lucas 14. E é também nesse período, o Evangelho de Lucas não é tão definido o período como o de Mateus, mas sabemos que é exatamente nesse período, finalzinho do ministério de Jesus,
Jesus vai estar na casa de um fariseu, né? Kardec vai colocar esse trechinho e nós vamos avançar também nele. Por quê? Jesus está na casa de um fariseu e o que que vai acontecer? Vai ser um dia de sábado. Que acontece no dia de sábado, quando eles estão pela lei, não se pode trabalhar. Mas Jesus já tinha colocado isso, e essa questão de trabalhar no dia de sábado era uma das coisas que estes fariseus, saduceus, escribas, juízes, enfim, todos os poderosos de Jerusalém queriam pegar Jesus como uma culpa para que pudesse ser julgado. E eles vão colocar isso, ele está dentro da casa de um fariseu. Ele vai dispor perguntar, né, para Jesus: é permitido ou não curar no sábado? Né? Jesus vai dizer, vai falar: ora, se você tiver um filho, um boi, você não vai trabalhar para que ele se salve no dia de sábado? É a ideia de que o mandamento é dia de sábado, mas Jesus vem com uma nova lei, uma nova aliança, para nos fazer entender que não é necessariamente esse sábado, o dia, o momento exato. A partir de uma nova aliança com Jesus, um novo tempo, ele nos coloca a ideia do senso sabático, de sim, um dia, em algum momento, em alguma circunstância, ter esse senso de parar e pensar em Deus, pensar em tudo que Deus representa. Mas não precisa ser especificamente um dia onde provavelmente os fariseus não trabalhavam, mas, como ele disse, hipócritas, várias vezes, faziam muitas outras coisas que não eram agradáveis a Deus. Então, aí Kardec vai tomar a partir do verso 7, tá? Que ele vai falar sobre a questão do lugar. E aqui é muito interessante essa passagem, principalmente quando a gente vai entender como era a mobília nas casas. Tá? Por quê? Jesus vai dizer essa parábola para esses homens fariseus, na sua maioria, que estavam nesta casa. Tá? Jesus vai dizer: quando você for convidar para um banquete, né, for convidado, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que aquele convidado, que aquele anfitrião, tenha convidado alguém maior que você. E se ele convidou alguém maior que você e você está no lugar de honra, ele vai fazer com que você saia para que ele ocupe. E todos vocês vão ser humilhados e todos vão ver que você é menos importante, né? Ele vai dizer, continuando: mas quando você for convidado, vá para o lugar menos importante, ocupe o lugar menos importante, para que, ao final, este anfitrião, tendo você como essa pessoa importante, o chame para sentar ao seu lado, então você vai ser honrado na presença de todos. Vai ser honrado para todos os convidados. Todos vão ver você ser exaltado. E aí vem um verso muito conhecido, que é o verso 11, que vai dizer: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Né? Aqui é muito interessante, Jesus se aproveita da mobília da casa para dar essa lição a todos nós. Por quê? Quando nós temos a ideia de uma mesa, de um lugar de honra, de um lugar ah, onde o jantar vai ser servido, nós temos, por exemplo, a ideia da Santa Ceia, que tem aquela mesa enorme, retangular, Jesus está no meio, né? Vamos pensar que é o lugar de honra, e os outros, né, conforme vai abrindo, vai sendo os menos importantes. Né? Aquela maravilhosa tela de Da Vinci não tem nada a ver com o que era uma mesa que era utilizada naquela época a fins de uma situação assim de convite. É, Jesus se apropria porque, naquela época, as mesas eram diferentes. Elas tinham, primeiro, elas não ficavam sentadas em cadeiras, era no chão, era baixa. E ela era uma espécie de, vamos tentar fazer aqui, ela era retangular, tá? Até um certo ponto. Nas pontas, abria um espaço, ela tinha mais um espaço. Seria mais ou menos assim. Ficariam as pessoas no meio, no lado contrário à porta, quer dizer, o anfitrião vendo quem está chegando, ficava o anfitrião, tinha um espaço para um anfitrião e outra pessoa, e no outra ponta também ficava um espaço para uma pessoa e outra. Estas, sim, eram as menos importantes, porque a importância do anfitrião, nessa ponta com dois lugares, para os que vinham até na outra ponta com os dois lugares. E a ideia isso era de frente para a porta. Quer dizer, Jesus se aproveita da mobília para nos dar lição. Se chegasse alguém e sentasse naquele lugar ao lado do anfitrião,
né, e não fosse o convidado de honra, ele teria que sair dali e ir lá para outra ponta, e vice-versa. Então, aproveitando-se de uma coisa tão trivial, da mobília, do mobiliário, da casa dos judeus naquela época, nós vamos ter essa ideia de sempre nos ter como o menor, sempre nos ter como o humilde, o que serve, o que vai estar em condição de ser aquele que vai ser útil, aquele que vai estar à ponta, porta do menos importante, para que se tenha a possibilidade de servir, para que tenha a possibilidade de ser útil, de se fazer algo. E aí vem essa condição, né? Porque normalmente este que se vê como o maior e quer ficar ao lado do anfitrião, ele vai chegar primeiro, porque ele sabe que é um lugar ao lado do anfitrião, né? E ele vai ficar ali, esperando todos chegarem para ser exaltado. Todos vão olhar, porque era uma regra, quem estava ao lado do anfitrião era seu convidado principal, e olhar e ser exaltado, né? E Jesus vai mostrar, esse que age dessa forma vai ser humilhado. E a humilhação, essa ideia de troca, de ser exaltado e humilhado, é muito o exemplo que Jesus dá nas nossas vidas. Nos momentos em que estamos numa situação de orgulho, de arrogância, de grande visibilidade, nos dias de hoje, né, pensando na comunicação, como é feito hoje em dia, os que têm milhares, milhões de seguidores se colocam como os melhores, e nós vemos que muitos deles têm quedas terríveis, têm situações absolutamente tristes para quem vê, para quem não se importa com isso, com esse poder, mas que nós entendemos o quanto vai doer em cada um. É muito importante nós lembrarmos desse ensinamento de Jesus no senso de que aquele velho ditado, né? Quanto maior a altura, maior a queda, maior o tombo, e maior vai ser o sofrimento. E quanto mais estamos humildes, como mais estamos servindo, e mais temos a possibilidade de ser chamado ao trabalho, de ser chamado a estar do lado do anfitrião, mais nos alimenta, mais nos energiza, mais nos equilibra para continuar trabalhando, para continuar servindo. E aí vem a importância da ideia dessa troca, porque aquele que está no alto e cai, muito difícil ter a força para levantar, se restaurar, modificar o pensamento. Nós vemos, né, várias situações que acontecem, não tem uma mudança de pensamento. Por isso, Jesus fala aos seus apóstolos: a não ser que se vocês se convertam, quer dizer, mudem o pensamento, mudem seu ponto de vista, vocês não vão alcançar o reino dos céus. Tá? Esse humilhado que vai ser exaltado é a questão do crescimento. Cada vez mais que vai ser exaltado pelo seu trabalho, pela sua condição, pelo seu trabalho em servir, por ser escravo da lei divina, ser escravo da grande harmonia universal, cada vez vai ser mais exaltado, cada vez mais vai ser incentivado ao trabalho, cada vez mais vai ter condição de trabalho e cada vez mais vai estar no auxílio, né, na cocriação, no auxílio a levar a boa nova, a doutrina espírita, ser um trabalhador do Cristo. Todo esse contexto é muito da ideia de que todos nós precisamos ser um trabalhador do Cristo, na vinha do Senhor. Como Jesus tem falado por diversas vezes, utilizar a metáfora da vinha. Tá? A vinha do Senhor, todo o nosso mundo, né? O diretor da vinha, o que toma conta da vinha, nosso mestre, todos nós precisamos trabalhar nela. Jesus, quando fala dessa vinha, é muito claro ele nos dizendo: quem trabalha são vocês. Quem precisa trabalhar na primeira, na terceira, na undécima hora, são vocês. Porque a vinha, Deus fez essa vinha, vamos lembrar, a vinha está toda feita, tem cerca, quer dizer, tem lei, tem ordem. E se vocês obedecerem essa ordem, estarem trabalhando nessa vinha, essa vinha vai florescer, essa vinha vai dar bons frutos. E aí vamos lembrar, Jesus vai dizer: conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Se nós todos trabalharmos na vinha da melhor forma possível, nós seremos esses exaltados.
Não vamos ser aqueles que vamos simplesmente chegar na vinha, esperar os primeiros cachos, as primícias da vinha e pegarmos esses frutos e mostrarmos o nosso trabalho. Não, é o contrário. É o que vai chegar e humildemente vai arar a terra, humildemente vai semear a terra e vai ter paciência de esperar as primícias dessa terra. Para ser pago, não importa em que hora, mas vai ser, porque a vinha é do Senhor. E aí relembremos o que Jesus diz: não sou eu que decido quem vai ficar à minha direita ou à minha esquerda. Isso é uma questão do Pai, né? E aí vamos avançar um pouco também nessa passagem, né? Para ter mais uma passagenzinha muito importante, que não está ali, mas é importante nós discutirmos, que é logo depois dessa passagem que Jesus explica, ele vai continuar dizendo: quando nós tivermos que dar um banquete, quando nós tivermos que dar um jantar, né, não convidemos nossos irmãos, nossos amigos, nossos vizinhos mais próximos, os ricos, né? Por quê? Porque toda vez, palavra de Jesus, que fizermos isso, nós vamos ser recompensados por estes. Porque na próxima festa que eles derem, para o próximo banquete que eles fazerem, eles vão nos convidar, né? E Jesus vai dizer: quando der um banquete, convidem os pobres, convide os aleijados, convide os desvalidos, os mancos, os cegos. Convide a quem não pode te retribuir na matéria. Convide aqueles que são os que vão poder ter a condição da humildade, o pobre de espírito, que não vai te retribuir com um jantar igual. Mas lembre que Jesus diz aos apóstolos, lembremos, né? Se fizer bem a estes que creem em mim, né? Quantos exemplos nós vimos, já lemos, né? De passagens, de textos que colocam isso, desse pobre, desse desvalido que bate a uma porta e a porta ali é fechada, né? E a ideia é de que Jesus está ali e foi batida a porta em sua cara, porque era um pobre, era um cego, era um manco, era um aleijado. Jesus deixa muito claro aqui que a recompensa sempre virá na ressurreição dos justos. Ele vai terminar dizendo isso. A recompensa vem na ressurreição dos justos. E os justos são aqueles que são pobres de espíritos, mansos, né? São os que servem, são os escravos da lei, são os que amam ao próximo. E quando chegar esse momento, essa metáfora que Jesus faz, ressurreição dos justos, com a clara ideia de que serão esses que vão herdar o reino dos céus, nós vamos compreender que, ok, nós precisamos, naturalmente, na vida secular que nós temos, dar os nossos banquetes para os nossos próximos, por várias e várias questões. Mas nós não podemos esquecer que também temos que dar banquetes para aqueles pobres e desvalidos, que são esses humildes que se revestem ou que se identificam com Cristo, para que todos nós também estejamos revestidos e identificados com o Cristo. Não numa simples troca, né? Eu te dou porque eu posso materialmente, você vai me retribuir e vamos ficar nesse círculo. E esse círculo, naturalmente, vai ser fechado, certo? Vai ser um círculo vicioso, porque troca de favores acaba se tornando um vício. Eu constantemente, eu dou uma festa para 10 pessoas, 10 amigos, ricos, parentes próximos, e eu sei que eu vou a 10, a pelo menos a 9 banquetes. Um vício, né? O que Jesus nos pede, o que Jesus clama nesse momento, é que todos nós tenhamos um círculo virtuoso, um círculo de virtude, de amar ao próximo, de amar os mais infelizes, de servir, de nos doar, de fazer pelo outro, se revestir de Cristo, de reconhecer a Cristo. Isso que ele nos dá a ideia com essas três passagens que nós aproveitamos da continuação delas para trazer esse entendimento que Jesus nos traz com a ideia muito, muito clara do título que Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo: aquele que se eleva será rebaixado. Esse orgulhoso, esse rico, não o rico no sentido monetário, mas o que se pensa rico,
né? Jamais a ideia de Jesus não demonizou riqueza de forma nenhuma, em nenhum momento. Ele só disse que não é isso que é o reino dos céus. Mas, por exemplo, quando ele vai ter com Mateus, um homem muito rico, ele vai ter com Mateus, vai tratar Mateus como um amigo, e em nenhum momento ele pede para Mateus deixar de ser rico. Ele faz com que Mateus seja justo. Como nós vamos ver no Evangelho, a importância de como saber lidar com a graça da riqueza. Então, a ideia é que aquele que se eleva será rebaixado, é que todos nós precisamos ter a compreensão que se João é o pequeno, é o menor no reino dos céus, nós temos muito trabalho a fazer ainda nesse reino, o reino da matéria, o reino das autoridades. Temos que servir muito ainda, temos que nos colocar escravos da lei de Deus, da lei divina, para que possamos, sim, com muita fé, com muita vontade, com muita disposição, ser exaltado. Não por uma questão de orgulho, mas ser exaltado pela questão do amor, a exaltação amorosa. Lembremos, Jesus diz: muitos serão conhecidos por vos amarem. E não existe, ao nível do que conhecemos de amor, maior exaltação que amar o outro. Saber que é amado. Quando uma pessoa nos diz eu te amo, e nós sabemos que é sincero, porque é nossa amiga, porque nós servimos, porque nós também a amamos, nós entendemos o quanto é exaltado essa condição, o quanto eu me sinto exaltado. Alguém me ama, alguém me abraça, alguém é meu servo também, está pronto a ele me servir, porque sabe que eu estou pronto a servi-lo. Que é meu irmão, porque segue a lei divina, quando Jesus nos colocou, o meu irmão é o que segue a lei de Deus. E se podemos entrar ou fazer ou construir esse círculo virtuoso de servir, de amar ao próximo, de ser humilde, de nos distanciar de qualquer vestígio de orgulho, de egoísmo, ou de qualquer vicissitude que nós pensarmos, nós vamos sim estar revestidos do Cristo, nós vamos sim estarmos prontos para reconhecer Jesus, né? Como eu coloquei de textos, vários textos, tenho certeza que vocês já leram, ouviram histórias, de quando esse pobre batia a porta, nós reconhecermos Jesus ali. Esses dias mesmo, eu escutei uma história muito interessante que remete às palavras de Jesus, de alguém, não vou lembrar onde, mas veio a história na mente agora, de uma pessoa que não auxiliou alguém porque tinha que chegar, senão chegaria atrasado no centro, uma coisa assim. Né? Aí nós conversando, dando essa ideia, né? Quer dizer, alguma pessoa pediu ajuda, ela renegou a ajuda porque tinha que ir para o centro, chegar na hora no centro. O que nos remete a Jesus novamente, tá? Sermão do Monte. Antes de chegar e doar a sua oferta no templo, volte rápido e reconcilie com o teu irmão. Naquele momento, aquela pessoa não reconheceu o Cristo ali, porque ela não está revestida do Cristo. E ela esqueceu dessa passagem tão importante. Antes de agradar a Deus, agrade seu irmão. O mandamento maior é amar a Deus, mas sem o seu complemento, não conseguiremos. Então, aproveitarmos esse conceito, esse contexto de sermos este que não vai se arriscar a ser humilhado na frente de tantos e tantos convidados pelo anfitrião, né? Vamos pensar em ser nosso mestre, esse anfitrião, e imagine, né? Sejamos o último. Jesus vai dizer para os apóstolos, vai falar em várias parábolas, os últimos serão os primeiros, não na ideia de tempo, de pagamento, né? Mas esses serão os primeiros, né? A ter a condição também de estar no reino dos céus, porque o reino dos céus está sendo pavimentado por tantos e tantos tempos, né? Pelos apóstolos, por toda a organização, com a chegada do Consolador prometido, com o nosso trabalho, mesmo que chegamos por último, se nós realmente tivermos essa condição fora do orgulho, absolutamente dentro da humildade, da servidão à lei,
da escravidão ali, como Jesus fala, como Paulo de Tarso fala, nós vamos ter, com certeza, a porta dos céus absolutamente aberta a todos nós, e todos nós, ao entrar adentrar o reino dos céus, rapidamente vamos sair para ajudar a tantos e tantos outros que não alcançaram a estar lá também ao nosso lado. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre conosco. Muito, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, Rubens. Eu estava aqui pensando que no Evangelho, né, os Espíritos trouxeram muitas mensagens com esse tema. O primeiro, por exemplo, é a rainha de França, né? Uma Uma rainha rainha. que chega, né? No capítulo Meu Reino Não é deste Mundo, a rainha ela chega e aí ela entende, né? Que ela não tinha poder nenhum, que aqueles que a serviam eram aqueles que tinham, né? É, que eram os valorizados. E aí ela entende, ela diz uma frase muito bonita, que ela diz assim, aqui ninguém pergunta quantas posses tem, quantas são as suas propriedades. Pergunta assim, quantas lágrimas enxugaste? Né? Eu acho essa passagem belíssima. E aqui Às também eu vezes me serviu, né? lembrei da caridade moral e caridade material do espírito Irmã Rosália. E a Irmã Rosália diz que ela encontrei aqui, né, no mundo espiritual, um dos pobres da terra a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes, e no qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Então, são aqueles que ajudaram, que ela ajudou, que agora estão Sim, auxiliando, né? Então, os espíritos vieram a muitas mensagens no Evangelho, né? isso provavelmente. Sobre essa temática. Então, eu agora vou passar a palavra para Augusto. Augusto, sem som. Augusto, você está sem som. Ah, tá bom, desculpa. Ah, Não, nós estávamos dizendo da importância da reflexão em cada palavra, tirar o espírito da letra, no aspecto de entendermos essa transformação necessária do pensamento voltado para a imortalidade. Quando a gente fala na ressurreição, a gente se refere a um espírito puro, como o de Jesus, que não precisa mais da reencarnação, porque ele se faz espírito pleno, sem necessidade do aprendizado na carne. Então, Paulo nos disse isso, né, Rubem? E, falando com Simão Pedro, ele coloca muito bem ainda a nossa condição do religioso. Nas suas vertentes do cristianismo, nós temos os nossos irmãos evangélicos que têm como simbolismo a cruz, os nossos irmãos católicos o crucifixo, e os nossos irmãos espíritos ainda têm um Jesus aloirado, de olhos claros, Sim, de olhar terno, sempre nas nuvens. sim. Mas Jesus, ele já existia antes de tudo isso, e ele permitiu que todas as religiões viessem para atender necessidades do reencarnado, porque o espírito um dia não precisará de mais de uma dessas imagens para imitar e seguir Jesus. Porque sendo o modelo e o guia, nós temos que ser a argila do molde, né? Mas isso é com o tempo. Ainda precisamos de uma imagem simbólica Sim. para nos compenetrarmos numa prece que ainda é um peditório, né? Que a gente consiga nos libertar das imagens e ver ele, Jesus, que se fez homem, para que nós pudéssemos também vivenciarmos o sacrifício de estar aprisionado num corpo físico para inspirar os olhares da matéria. Então, obrigado, tá? Obrigado. Obrigado. Então, Jesus precisa ser imitado Sim, e a sim. gente ainda adora para pedir.
né? É, Quando estamos muito felizes, achamos que não precisamos pedir. Agora, quando as vicissitudes, aí que são tem. nada mais do que processo evolutivo, a gente acha que está sofrendo e não se preocupa com a causa, que é a É. dor, né? Se E preocupe o em efeito que é o resolver a sofrimento. partir do pedido de uma negativa a Jesus, a Deus, à imagem, mas não se preocupar em tratar da questão, aquela O coisa que da justiça causou. divina, né? Tem a Claro, restauração, claro. quando nós restauramos, Então, eliminamos a causa. então, vamos nos libertando do culto às imagens e vamos Sim, trabalhar sim, a essência, né? Ele é o sim. Filho de Deus, dito assim, porque é um espírito puro. Nós ainda somos fragmentos, né? Nós somos ainda criados, né? Um dia Criatura, seremos chamados filhos de Deus, filho porque de seremos Deus. espíritos puros. Duas coisas do que você falou, esse final, como eu disse, Paulo vai dizer exatamente isso. Nós precisamos ser adotados por Deus, porque enquanto não somos adotados como filhos de Deus, somos criaturas. E quando você Claro, fala também da questão que precisamos da imagem, é lembrar de João, né? Ele vai dizer: o Verbo se fez carne. Nós precisamos ter o Jesus aqui entre nós, vivo, sofrendo na carne, para que nós pudéssemos entender o Verbo que já estava ali. claro. A Trabalhar nossa, com paixão, né, Rubens? exatamente, a nossa É. fragilidade é tão grande que nós precisamos de alguma coisa a nos apegar e esquecemos que a lei divina está em a todo momento e a todo instante. Passo a palavra para a Ângela Bilu. Oi, querido. Minha Muito bom querida, te ouvir. que Tudo bom bem? você estar aqui. Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Então, Rubens, essas reflexões que você trouxe foram realmente muito importantes. Eu achei, é, da forma como você foi colocando, as nossas relações precisam estar mais, digamos assim, mais acima, mais próxima realmente de Jesus. Que você colocou aí que nós servimos a Jesus. E a gente lembrou de fatos, e não foi uma vez, foi mais de uma vez, de companheiros querendo sair do centro espírita por causa de situações que acontecem lá. Então, o argumento que a gente usou, e graças a Deus, nos dois casos que eu me lembro, funcionou, foi dizer assim: olha só, é, o nosso patrão é Jesus. O companheiro ou a companheira estão na mesma situação que nós, às vezes num momento mais infeliz ou mais frágil, mas o nosso patrão é o mesmo. Então, a gente não deve sair de uma casa espírita por causa de A, B ou C, porque senão a gente vai ficar trocando de casa espírita, porque em todas elas nós vamos encontrar companheiros assim com dificuldades, assim como nós podemos ser alguma vez um desses, né? Então, com as reflexões que você trouxe aí, reforçou essas reflexões, reforçaram mais ainda esse argumento, né, Rubens? Porque a gente não pode, vamos dizer assim, deixar de frequentar uma casa porque alguém nos tratou mal, ou sei lá, a gente tem que Um acontecido, né? caminhar, seguir à frente, né? Foi muito boa. Infelizmente, eu já vi isso acontecer, né? Você já viu, acho que muita gente aqui já viu. Sempre, Né? E aquela coisa, eu sempre. lembro de uma situação em que saíram de uma casa, fundaram outra, dessa fundada aconteceu algo parecido, foram fundar outra. Pois é. E aí, Então, não é o caminho mesmo, né? O caminho é a gente perseverar, porque nós vamos encontrar, às vezes, uma vez eu até falei, se você está se sentindo muito desgastada, tire um mês de férias da casa espírita e volte depois, porque aí a sua cabeça já vai estar um pouco diferente, porque às vezes
situação chega num ponto de desgaste que não vale a pena, né? Mas é isso. Mas insistir, é, vamos dizer assim, de trocar, não é a melhor Mas, Ângela, opção. você falou uma coisa que eu sempre pensei que é importante. Por exemplo, já teve dias que eu não fui na casa espírita porque eu falei, hoje eu não estou com cabeça, hoje eu estou cansado, hoje já aconteceu alguma coisa que me estressou, hoje eu não vou. Porque tem muita gente ainda que tem essa ideia que não se pode tirar essas férias da casa espírita. Por que não? É, Né? Às vezes nós estamos desgastados, ou está acontecendo isso. alguma coisa que está ali, vamos sair um pouquinho, vamos olhar de fora. Né? Temos a É, nossa responsabilidade, sim, mas se é necessário dar um alívio, um refrigério para as partes, tá, de toda da casa, não tem problema nenhum, nenhum. é. Às vezes é necessário você ter um Sim, certo afastamento para poder realmente refletir e até valorizar as outras questões que você convive, que naquele momento você esqueceu. sim, Aquela situação de conflito ficou grande demais. Aí você esqueceu que é Jesus, que é para Ele que nós estamos trabalhando com o companheiro para para Jesus, Jesus. e não para o companheiro, com Jesus. Não é? A gente precisa ter isso sempre em mente. E tem uma coisa também, o Rubens, aí é criatura implicante. Eu não vou deixar aquela casa espírita porque fulaninho está implicando comigo. Aí já é outra coisa. Aí é uma outra coisa, entendeu? Eu Não é não vou pela fé, é pela permitir, pirraça. não, eu não vou permitir uma coisa dessa, caramba, com todo respeito. Tem lugar para todo mundo, né, não? Tem, tem. É aquela coisa que a pessoa, às vezes a casa está em determinado conflito, aproveitando, né, fazer nosso comercial, já vai começar a escola de Da líderes escola daqui de a pouco, né? líderes, né? Vão tratar sobre esses assuntos na área. Às vezes, quando chega a alguns conflitos, a pessoa simplesmente esquece do maior, que é a nossa É, busca de crescimento, do auxílio aos necessitados, e passa a lidar só com aquela relação de é, poder, aquela relação política dentro do centro, que infelizmente tem, como em qualquer lugar tem, e esquece, simplesmente fica uma relação um com o Aquela coisa outro, não rígida, um para o outro. ela não pensa no grande objetivo do porquê está ali, que casa é aquela onde ela está, não é? É Sim, isso mesmo. sim, exato, Bom, eu vou exato. passar a palavra agora ao obrigada. Marcos Celiano. Você gostaria de falar alguma coisa? Marcos, você já Oi, está gente. totalmente recuperado, Marcos? Boa noite. Estou bastante recuperado. Hoje já fiz caminhada, estou muito bem, graças a Deus. Tá? Sobre o trabalho, eu gostaria de agradecer ao nosso irmão Rubens, muito bem colocado. E uma coisa que me chama a atenção, né, é que após mais de 2000 anos, onde Jesus trouxe toda essa mensagem, aonde ele nos disse, né, textualmente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Augusto colocou na sua fala muito bem colocado que Jesus tem que ser imitado. A gente ainda vê as pessoas brigando para querer ser o maior, quando ele nos explicou que o maior é aquele que mais serve, não é? E eu acho que nós entendemos isso perfeitamente, porque nós admiramos Francisco de Assis, nós admiramos Chico Xavier, nós admiramos Madre Teresa, nós admiramos uma infinidade de espíritos que nos exemplificaram isso, com a sua humildade, com o seu trabalho, né? Nos mostram que estão tentando seguir o caminho, a verdade e a vida. E não só nas outras religiões, mas vamos falar de nós, né, dos espíritas, a gente ainda vê gente brigando por cargo dentro da casa espírita. Sim, A gente ainda vê gente se aborrecendo porque achando que o outro está errado, assim, assim, assado, né? Quando Madre Teresa disse para a gente textualmente, no final é entre eu e Deus. Se é entre eu e Deus, o outro irmão vai seguir o caminho dele, tem o tempo dele. A mim cabe respeitar, e se eu quero que ele mude, que eu seja o exemplo, e não que eu tente modificá-lo apontando seus erros.
Eu tenho que aprender a me melhorar. A reforma íntima é o principal, na minha opinião, da doutrina espírita. Não adianta eu conhecer o livro dos Espíritos de cabo a rabo, decorado todas as 1019 perguntas, né? E não colocar em prática. Não adianta eu conhecer o Evangelho, todos os versículos, tudo, e não colocar em prática. Então, eu acredito que é disso, quando Jesus nos fala, né? Que ele dá essa colocação de que servir é o caminho para ser o maior no reino dos céus, é por aí. E nós ainda estamos brigando para ver quem é o maior, quem é o melhor médium, maior da casa espírita, quem é o melhor palestrante, quem é o que serve mais a sopa. Meu Deus, que pequenez, né? Eu acho que a gente Estamos tem que nessa fase, parar e né? pensar sobre isso bastante, né? Eu acho que eu já falei demais. Muito obrigado É pelo isso. Obrigado a você, querido. É isso mesmo, vivenciar. E é sempre lembrar também, meu irmão, que Jesus, no seu início de ministério, ele faz a teoria, ele coloca a teoria, o Sermão do Monte. E, posteriormente, ele passa 3 anos vivendo o que ele disse ali, isso. nos mostrando que é vivenciar. Não adianta eu decorar as 8 bem-aventuranças e não estar em nenhuma delas de fato. Isso. Amigos, nós já estamos chegando ao final. Eu vou pedir a Pedro Paulo para fazer a nossa prece final, envolvendo a nossa querida Thelma, né, o Felipe. E alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Então, eu passo a palavra a Pedro Paulo. Oi, Fernando, apenas para agradecer ao nosso irmão Rubens, Sim. né, a palestra, né, que ele realizou na noite de hoje, para todos nós, nos mostrando, né, a realidade que nós temos que ter com a questão da humildade, né, a simplicidade, como Jesus disse, a simplicidade de coração, que precisamos realmente sabermos valorizar os nossos sentimentos na prática, né, de cada um segundo as suas obras, conforme ele disse. Então, todo esse comportamento, esses sentimentos que nós, digamos, aprendemos na doutrina espírita, temos que saber colocar em prática, né? Felizmente, como foi dito aí, realmente nós estamos caminhando, né? Nós estamos longe, né? Mas já iniciamos aí, através dos princípios, né, do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, a importância de sermos melhores a cada dia, na prática, né, dos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, para que o mundo em que vivemos, esse mundo tão conturbado, possa ser um pouquinho melhor, né, exemplificando justamente através das nossas atitudes. Então, vou deixando aí meu abraço a todos, agradecendo pela palestra, né, que certamente foi bastante importante para cada um de nós, para que possamos estar sempre com nossos sentimentos e pensamentos voltados ao Cristo, aquele que veio nos dizer, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Nádia. Uma boa noite a todos, boa noite, Pedro Paulo, e Obrigada, a Pedro. todos. E antes de passar a palavra a Pedro Paulo, convidar vocês, então, para a semana que vem, o Daniel Kaufmann, na semana que vem, estará conosco, falando sobre a importância dos 5 livros da codificação. Olha que bacana. Então, passo a palavra a Pedro Paulo, para a nossa prece final. Som. Pedro Paulo, som. Acho que está muito baixo. Está desligado o som, Pedro Paulo. Liga o som. Nádia, consegue desligar o som? Desculpa, não. Já liguei, desculpa. Eu me enrolei aqui. Eu não sei se o Rubens conhece o esposo da Thelma, também vou citar o nome dele, tá? É Francisco Não conheço Antônio pessoalmente. Cerqueira Filho. Não, o nome, né? Sim. E da Thelma é Thelma Simões Cerqueira.
E o nosso querido jovem que retornou é o Felipe Simões Cerqueira. Muito necessidade de prece, entendeu? Todos três. Mas já sabemos, temos certeza, né, de que a espiritualidade já está tomando conta desse jovenzinho que retornou à verdadeira parte espiritual. E é muito bom a gente lembrar de Jesus e vamos invocá-lo, ao nosso Pai Celestial, que Ele continue em nossos corações, em nossas atitudes, palavras, pensamentos, envolver nosso planeta azul, estando do lado de cada irmão que esteja sofrendo em qualquer situação, encarnado e desencarnado. E que possamos, tudo que foi estudado hoje, realmente exemplificar e não procurar os lugares privilegiados, procurar ser naturalmente aquele que está no último lugar da fileira. E possamos ter muita tolerância, paciência com os irmãos que nós encontramos, tanto na família, como na casa espírita, no setor de trabalho, na via pública, que são companheiros como nós, caminhando para Deus, nosso Pai Celestial e misericordioso. Que Jesus continue em nossos lares e agradecemos mais uma reunião, mais esse convívio, embora à distância, mas com os nossos corações um do lado do outro. Que a nossa irmã Jurema possa dar por encerrado a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Então, Graças. pessoal, eu agradeço a presença de todos. Semana que vem estamos todos juntos aqui. Todo mundo tem uma boa semana, uma semana de muita paz, né? Amém, amém. Saúde, não é? Então, estou aqui. Agradeço Boa a noite a presença da todos. Maria Di, da Célia, da Liz, da Todos os Maristela, companheiros queridos. da Lúcia Stra. Uma boa noite. Uma boa noite, meus amores. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Boa noite. Rubens. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Boa noite a Boa todos. noite. Fiquem todos com Tchau. Deus. Nádia, Augusto, Fernando, Elci, Oi. as Ângelas, as duas Ângelas. Bye, bye, Marcos Heleno. Tchau, tchau, gente. Boa noite para todos.